Glória a Deus. Então vamos àquilo sem mais delongas. Vai que cai o frio aí, depois a pessoa fala que congelou na estrada por causa do pastor, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, de todos os estudos, eu falo para você, confesso para você que de meu coração esse é um dos temas que eu mais gosto de ouvir. Porque é inevitável, a Bíblia fala que para Ele poder te honrar, é necessário que você primeiramente aprenda a honrar a Deus. Se a gente não estiver predisposto a honrar o Senhor, então não crie grandes expectativas. O maior erro não só nosso, mas de todo mundo, é de criar uma imagem mais ou menos assim, que Deus, por ser quem Ele é, a Bíblia fala que Deus Ele é o quê? Amor. E a gente pensa que pelo fato de Deus ser amor, Ele vai simplesmente aceitar ou concordar, ou até mesmo fazer vista grossa para aquilo que fazemos. Irmão, não pense assim. O amor não é cego, não é porque você ama seu filho que você vai deixá-lo de corrigir. Se for preciso colocá-lo na linha, você o fará, porque o amor que você tem pelo seu filho te move a fazer isso. A Bíblia fala que eu tenho que considerar a bondade de Deus, mas eu também tenho que considerar a severidade de Deus, irmão. Então uma coisa nós temos que aprender: se eu não tenho vivido uma vida onde eu tenho reunido todas as minhas forças para honrar a Deus, então não espere que Ele faça isso por você. Não, pastor, Deus fará porque Ele me ama, Deus fará porque Ele se importa comigo, independentemente se eu estou trabalhando para isso ou não. Engano seu. O livro de Isaías 55, versículo 6, já nos ensinou uma parte dessa natureza de Deus no domingo que se passou. Buscai o Senhor enquanto se pode e invocai-o enquanto Ele está por perto. Então não é pelo fato de Deus me amar que Ele vai estar simplesmente obrigado a me honrar. Não, eu planto para colher. Esse texto que eu estou acabando de falar é mais precisamente no livro de 1 Samuel. Deixa eu te contar para você poder entender. A Bíblia fala que Deus levantou um homem chamado Eli e colocou ele como sacerdote da casa de Deus. Junto disso, o Senhor lhe fez uma promessa, dizendo que toda a sua descendência também se tornariam sacerdotes do Deus Altíssimo, do nosso Deus. E a Bíblia fala que o sacerdote Eli, ele cometeu um erro pacífico de qualquer outra pessoa nos dias de hoje. Os filhos dele, por mais que estavam no ministério, ao invés de serem corrigidos pelas suas más obras, a Bíblia fala que o sacerdote Eli passava a mão, fazia vista grossa. Os filhos pegavam do que era sagrado, os filhos deitavam-se com as mulheres que vinham aos templos, eles, como dizia o ditado, pintavam e bordavam, faziam todo tipo de coisas erradas. O sacerdote Eli, ao invés de tomar pulso e chegar e falar assim, a partir de hoje vocês não vão exercer o sacerdócio. Está certo que a Bíblia fala que eu sou sacerdote e toda a minha descendência, mas vocês não estão honrando a vestidura de sacerdote, então não. A partir de hoje vocês não exercem nenhuma função aqui nesse ministério, até que vocês realmente se consertem com Deus. O sacerdote ele não fez isso. A Bíblia fala que ele fazia vista grossa, passava a mão, talvez com aquele pensamento que muitas pessoas têm, né? Pastor, olha, meu filho faz parte do ministério. Vamos pegar o exemplo, é baterista da igreja. Vou pegar o baterista, não porque ele é o oportuno aqui, é porque também tem um exemplo de baterista. Um pai de uma vez me procurou e falou assim, pastor, eu estou trazendo essa situação ao Senhor, porque o meu filho está agindo inapropriadamente. E eu já conversei com ele já conversei com ele 2, já conversei com ele 3, e ele não me deu ouvido. Então agora eu trouxe essa situação ao Senhor, porque o Senhor é o anjo da igreja, ele era baterista da igreja. Se o Senhor achar ele digno de ser perdoado e restituída a função, beleza, é questão do Senhor, a minha parte eu fiz. Mas se o Senhor também tiver que arrancá-lo do ministério, para que ele possa depois se encaixar com Deus, também não vou ficar chateado, pastor. A decisão agora é do Senhor. Ou seja, aquele pai não encobriu o erro dos filhos. Pai que encobre erro dos filhos, está ensinando os filhos um caminho de morte e destruição, porque foi praticamente o que aconteceu com os filhos do sacerdote Eli. Meu irmão, e a Bíblia fala que Deus, quando ele chegou diante de Deus fazendo uma oração, Deus virou para ele e disse o seguinte: primeira coisa,
eu levantei um sacerdote, alguém que vai honrar segundo o meu coração. E segundo, eu havia feito uma promessa que não faltaria sacerdócio, pois a partir de hoje acabou. Deus foi lá e levantou o sacerdote Samuel como profeta e sacerdote no lugar dos filhos e também do próprio sacerdote Eli, porque ele simplesmente não condenava os crimes que os filhos deles cometiam, o que fazia do sacerdote Eli conivente com aquele erro. E aí então, para Deus falar com o sacerdote, ele deixou bem claro: eu honro os que me honram, mas aqueles que me desprezam também serão humilhados. E foi exatamente esse o quadro de vida do sacerdote Eli. Meu irmão, aprenda a honrar a Deus. Pastor, e o que significa a palavra honrar? Ela tem 3 definições fortes. Primeiro, honrar significa dar preferência. Segunda definição, priorizar e distinguir, perdão. Primeiro é você dar preferência, depois é você distinguir dos demais, ou seja, não é igual a todos. E terceiro é você priorizar. Então, se você não tem dado preferência para Deus na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, se você não tem feito uma distinção: peraí, isso aqui não cabe a mim, hoje sou servo de Deus, eu pertenço ao reino de Deus, então isso aqui não serve mais para mim. Pode muitas vezes querer me atrair, chamar os meus olhos, encher os meus olhos, mas isso aqui não me pertence mais. E outra coisa, eu sei o que é priorizar. Repita comigo: existem muitas coisas importantes, mas algumas delas são prioridades. Aprenda isso. O dia que você aprender isso diante de Deus, você vai entender. Trabalho é importante, escola é importante, e tantas outras coisas mais também são o quê? Mas tem coisa que é prioridade. E se eu não aprender a priorizar isso, isso vai trazer consequências sérias para a minha vida. Irmão, isso é o termo honrar. E é essa palavra que Deus ele também traz para a família. Agora, tirando o cenário espiritual, parando de olhar somente para honrar a Deus, agora é a hora que Deus ele quer que a gente olhe para a nossa casa e veja se realmente nós temos honrado os nossos. Será que nós temos dado prioridade para os da nossa casa? Vamos ler para a gente entender melhor. Diz assim, ó: 7º mandamento: honrem para ser o quê? Na época do profeta Malaquias, os homens haviam deixado a aliança que os antepassados fizeram com quem? Distorcendo a palavra e questionando por que o Senhor não recebiam as suas. A resposta de Deus foi clara: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes o quê? Desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, e não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de quê? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, que é a mesma coisa que o quê? E aquele que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais o quê? Desleal. A palavra desleal é deixar de ser fiel, é deixar de honrar. É claro que para você e eu agora, temos que ser um pouco mais maduro. A Bíblia fala que ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Que tempo de ignorância é esse? Aquele tempo que nós fazíamos coisas sem conhecer, sem ter um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. A gente fazia, aprontava, realizava, agia de maneira inapropriada e achávamos que aquilo era natural, porque afinal de contas era o que o mundo inteiro oferecia e o que o mundo inteiro ensinava, mas aos olhos de Deus hoje não. Eu falei para as pessoas que eu tive que aprender essa questão do repúdio e do divórcio no início do meu chamado,
Porque a pessoa, ela acha que só pelo fato da pessoa ter sido infiel, então ele tem que simplesmente pegar e dizer: agora acabou, não tem mais nada entre nós, você vai viver a sua vida, eu vou viver minha vida. E não é bem por assim. Eu aprendi de maneira bem dura. Quando eu fui pastor na cidade do CPA 1, CPA 3, eu me lembro que eu tinha terminado o culto, e como costume as pessoas chamavam para poder orar e pedir conselhos. Então eu sentado em cima do altar, uma senhora sentada bem assim me esperou, veio até mim e falou assim: pastor, a minha situação é complicada, não dá mais para viver com meu marido, não tem condições de eu conviver com meu marido, pastor, ele é isso, ele é aquilo. E ela falou de uma maneira tão convincente, ela falou de uma maneira tão concreta, que eu confesso para você, irmão, se a gente não tivesse o Espírito de Deus, você passava até a ter raiva do camarada. Como é que ele faz uma coisa dessa? Pegar uma mulher da casa dos seus pais para casar-se com ela e depois tratar ela dessa forma? Tratar ela dessa maneira? Como pode um negócio desse? E às vezes a gente ficou até errado, com raiva. E eu ainda estava começando o meu ministério, praticamente era a minha primeira igreja. E aí de repente a irmã veio falar para mim: porque pastor, eu estou quase correndo risco de morte, pastor, estou quase para ser, morta por causa disso. Eu peguei e falei assim: olha, irmã, então se a situação está feia desse jeito, então, como diz assim, pega o seu banquinho e sai de fininho, vai viver sua vida. E aí ela saiu, e antes dela chegar na porta da igreja, uma senhora que também eu ia atender, estava sentado do lado dela, disse assim: pastor, não é que eu paro para escutar a conversa, mas essa aqui foi impossível não ouvir. E pastor, cá para nós, deixa eu te falar uma coisa, o que essa mulher acabou de falar é mentira, o que ela acabou de te dizer, na verdade acontece ao contrário. Não é ela que sofre nas mãos do marido, é o marido que sofre na mão dela. Eu falei assim: mãe, mas por que a senhora está falando isso? Como é que a senhora tem tanta certeza? Porque eu sou vizinha, moro parede com ela. Moro parede com ela. Então antes dela sair eu gritei: irmã, volta aqui. Aí ela voltou, falei: essa senhora aqui disse assim, procede? Ela baixou a cabeça e ficou envergonhada. E naquela hora ela confessou que ela precisava da palavra de alguém para que ela pudesse fazer alguma coisa, para não se sentir culpada o dia que realmente descobrir se foi certo ou se foi errado. Quando eu aprendi aquela lição, nunca mais. Mais tarde, o pastor Jaime nos fez entender que a carta de divórcio não é que Deus aceita, não é que Deus concorda, não é que Deus queira, Deus tolera. Não é vontade de Deus. Deus, ele tolera que isso aconteça, mas Deus não aceita e jamais concordou, tanto que a Bíblia fala que ele repudia esse tipo de coisa. Ele não concorda, ele não aceita. Então, pastor, se a pessoa for infiel a mim, o que eu devo fazer? A Bíblia fala que se houver arrependimento de uma das partes, então ambos têm que entrar na presença de Deus para reconstruir aquilo que quase se perdeu. Agora, se aquele que vive cometendo o erro, cometendo o delito, ele não se arrepende, aí a Bíblia fala que essa pessoa tem que viver a vida dela. Mas enquanto há arrependimento, é necessário que se faça um conserto. Deus não aceita, irmão. Aprenda a priorizar sua casa, aprenda a priorizar seu relacionamento, aprenda a priorizar sua família. Eu, antes de ser casado, a minha prioridade era a minha mãe. Eu falava para o pessoal de manhã que quando eu ia para a escola, e na época eu ganhei, uma cena que vem à minha cabeça, eu ganhei uma maçã. E eu não comia essa maçã até chegar em casa e partilhar com a minha mãe. Tudo que eu ganhava na rua, eu chegava lá e parte eu deixava para minha mãe. Ganhava um bolo, levava para casa, parte eu dava para minha mãe. Ganhava uma maçã, levava para casa, parte eu dava para minha mãe. Ou seja, ela era a minha prioridade. A partir do momento que eu me casei, a minha prioridade passou a ser a minha esposa e os meus filhos. E a minha família, a minha mãe e o meu pai, eu jamais deixarei de honrar, como diz a palavra de Deus. Quem tem sido a sua prioridade? Às vezes priorizamos os de fora, às vezes priorizamos aqueles que não tem nada a ver nem com laço de sangue com a gente, e muitas vezes estamos esperando ser honrado por Deus e por eles. Não vai. Se eu primeiramente não aprender a honrar os que são meus, os da minha casa, como diz a palavra, ou seja, dar prioridade para os meus, a Bíblia fala que eu estou fora da vontade e dos planos de Deus. Olha o que diz a explicativa. Quando desonramos o nosso cônjuge, estamos desonrando o propósito de quem? Para quem?
desonrando o propósito de Deus para a família, que é gerar uma descendência para, algumas traduções dizem, uma descendência o quê? A intenção do Pai, no caso aqui é o nosso Deus, é que o homem e a mulher vivam como se fossem em concordância e unidade, para que assim os filhos compreendam o que significa, primeiro o quê? Mais alto, primeiro o quê? E segundo, e sejam encorajados a comprometer-se também com Deus e com os seus futuros cônjuges. Meu irmão, se eu não aprender a honrar, a priorizar a minha casa, eu vou estar simplesmente encorajando os meus filhos a fazerem da mesma forma. Eu me lembro de uma vez de um homem que chegou para mim e pediu muita ajuda, porque ele era um homem infiel. E ele falou assim: pastor, eu cansei de viver dessa forma, eu cansei de viver dessa maneira, eu não quero trazer isso para mim. E aí quando eu sentei para conversar com ele, ele foi me explicando que desde o seu pai e os seus irmãos, todos eles agiam de maneira infiel com as suas esposas. Casavam-se com elas, dava tudo o que elas precisavam materialmente falando, mas eles não conseguiam cumprir aquele mandamento, ser o marido de uma só mulher. E aí você vai conversando e você vai percebendo que esse era o único padrão, o único perfil que eles tinham e que herdaram do seu pai. Porque assim o seu pai o era, e eles achavam que então o casamento deles tem que ser assim. Quando os filhos dele nascessem e casassem, teriam que fazer a mesma coisa. Pode-se dizer, é como se fosse uma maldição que vinha de uma geração para outra. Meu irmão, se você não prioriza o seu marido hoje, você está passando uma mensagem para a sua filha, que o dia que ela se casar, que ela também faça do mesmo jeito. Se você, homem, não prioriza a sua mulher hoje, você está passando uma mensagem para o seu filho, que o dia que ele se casar, ele tem que priorizar qualquer outra coisa menos a casa, e serão famílias fadadas ao fracasso. Não, pastor, o senhor não entende. Eu sei que a família é importante, eu sei que o filho é importante, eu sei que a mulher é importante, mas eu também tenho sonhos. Glória a Deus. Então preste atenção. Antes de você casar, o sonho era só seu. Mas o dia que você se casar, você tem então se fazer uma pergunta: nesse sonho que eu digo ser meu, cabe a minha esposa? Cabem os meus filhos? Não, pastor, não cabe minha esposa, não cabe meus filhos. Então peça para Deus para começar a sonhar outro sonho, porque esse já não é mais válido. Porque o sonho que você tem, se não cabe o seu marido, se não cabe os seus filhos, se não cabe a sua esposa, não cabe os seus filhos, então esse sonho não é de Deus. A partir do momento que você se casa, o seu sonho tem que vir com espaço para o seu marido, tem que vir com espaço para a sua esposa e tem que vir com espaço para os seus filhos, priorizando eles nisso. Eu me lembro um dia que eu fui na sede, eu estava subindo a 13 de junho e eu estava passando. Olha como Deus faz as coisas, por isso que é importante andar em espírito. Eu subindo a 13 de junho e fui olhando os carros que ficam estacionados na direita assim. E de repente eu vi uma frase muito linda naquele carro. Olhei, li, reli e guardei ela no meu coração. Falei: Deus, que frase bonita. E fui para a igreja. Eu mal entrei na porta da igreja, um homem estava parado do lado. Eu olhei para ele e falei assim: amigo, que eu posso te ajudar? Eu gostaria de falar com o pastor. Falei: pois não, o que eu posso te ajudar? Sou pastor aqui da igreja também. Aí eu sentei com ele, ele começou a falar e começou a dizer o seguinte: olha, pastor, eu tenho um sonho no meu coração, eu tenho um desejo no meu coração. Eu recebi uma proposta e essa proposta é sensacional, é extraordinária. Eu vou ter que sair da onde eu estou e vou ter que emigrar para outro canto. Só que o seguinte, pastor, se eu aceitar a proposta, o meu casamento se acaba. Se eu aceitar, financeiramente para mim vai ser extraordinário, financeiramente para mim vai cumprir todo o sonho de vida que eu tenho de maneira profissional, mas vai ser o fracasso do meu casamento. E aí foi a hora que Deus me fez lembrar. Você lembra a frase que você leu? Fala para ele agora. Aí eu falei para ele assim: ó, amigo, eu não sei, você não me disse qual é o trabalho, você não me disse qual é o seu sonho, você não me disse qual é a situação, apenas mencionou isso. Então eu apenas vou te dizer o que eu li agorinha mesmo atrás. Eu passava, olhei num carro e dizia assim:
qualquer sucesso no mundo não vai compensar se vier o fracasso do seu lar, se vier o fracasso da sua família. Qualquer sucesso no mundo que de uma certa forma leva a sua família a fracassar, que não compensa o fracasso da sua família, não é bom para a sua vida, não é bom para você. Ele baixou a cabeça, começou a chorar, e eu creio que daquela decisão ele não tomou, ele não destruiu a casa. Meu irmão, se você não aprender a honrar a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, porque nós temos esse hábito de honrar os outros. Muitas vezes somos tão educados com as pessoas de fora, né? Falamos bom dia, boa tarde. Ah, por favor, fique quieto, né? Você está falando demais, lá em casa não, lá em casa. Cala a boca! Cala a boca! Fala mais que o homem da cobra, pelo amor de Deus, está tirando até do sério. Por favor, dá licença. Mas por que com os de fora a gente é tão dócil, a gente é tão cordial, a gente é tão educado, que às vezes faz a cabeça de alguém da nossa casa até bugar? Será que é o meu marido mesmo? É perigoso você chegar e falar assim: sai desse corpo que ele não te pertence, não. Porque lá em casa, misericórdia. Lá fora, a mulher olha para as pessoas: o que eu posso lhe ser útil? Posso lhe ajudar? O que eu posso te ajudar? Não, eu vou te ouvir. Ah, tá. Olha, eu vou procurar saber. E às vezes em casa o marido fala: quero falar com você. Fala lá com a parede, fala lá com a minha mão, fala lá com alguma coisa. Comigo não tenho paciência para te ouvir não. Por que nós honramos tantos de fora? Por que nós honramos aqueles que não são do nosso seio, como diz a Bíblia? Eu não estou falando que agora você vai ter que ser mal criado com as pessoas de fora. Pelo contrário, a Bíblia fala que os homens precisam ver as nossas boas obras. Se eu tenho que transparecer cordialidade para os de fora, para dentro de casa tem que ser 2 vezes mais. Se eu tenho que demonstrar educação, respeito e consideração pelos que estão de fora, eu tenho que fazer isso 3 vezes mais pelos que são de dentro, pelos que são da nossa própria casa. É isso que o Senhor Deus está nos ensinando. O motivo de muitos casamentos não saírem da lama, não saírem da patinação. Parece, pastor, que quanto mais a gente luta, quanto a gente mais batalha, parece que a coisa mais se esfria. Comece a honrar, comece a priorizar. Aí ele vai responder uma outra pergunta. Continuemos. Manter a lealdade em obediência à palavra de Deus nos torna próximos de quem? E faz com que nossas ofertas, elas sejam aceitas por... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como honrar quem muitas vezes não nos trata com honra? Como honrar aqueles que não nos tratam com honra? Como priorizar aqueles que não nos tratam como prioridade? Como distinguir as outras pessoas, sendo que eles não nos distinguem quando a gente precisa? Aí a hora que Deus me fez lembrar de uma pregação que eu trouxe aqui na igreja, há alguns meses atrás, mas nós repetimos ela algumas vezes. A Bíblia fala em Atos, que o apóstolo Paulo estava dormindo, e a Bíblia fala que ele teve um sonho. E nesse sonho, a Bíblia fala que uns varões se apresentavam a eles vestidos de branco. E no sonho eles diziam: passa em Macedônia e nos ajude. E a Bíblia fala que assim que esse Paulo, o homem de Deus, acordou, a Bíblia fala que ele concluiu que o Senhor os estava chamando para pregar o evangelho na Tessalônica. Ele concluiu, não era o que ele foi chamado para fazer de imediato, mas era a coisa certa a ser feita. Ainda que alguém da sua casa não te priorize, mantenha a honra. Ainda que alguém do seu lar não te distingue, continue distinguindo eles. Ainda que alguém dentro da sua casa, qual é a palavra que eu estou esquecendo aqui, não der prioridade, não der preferência, mantenha a preferência da sua casa, mantenha a preferência do seu lar. Muitos vão dizer que você é tolo, muitos vão dizer que você é bobo, mas se você olhar para o quadro de vida dessas pessoas, eles não têm nada a te oferecer, a não ser apenas uma vida de fracasso, derrota e humilhação.
Meu irmão, é o que Deus está nos ensinando. Mantenha, qual é a palavra? Mantenha a lealdade, mantenha a fidelidade. Não, pastor, mas como que eu vou honrar? Como que eu vou ser leal? Como que eu vou dar preferência para quem não me faz preferência? Meu irmão, porque é a coisa certa a ser feita. Ele pode não merecer sua honra, ela pode não merecer a prioridade, eles, os seus filhos, podem não merecer ser distinguidos, mas é a coisa certa a ser feita. É palavra de Deus. Mantenha. Pastor, mas tem gente que aproveita dessa situação, não tem? Tem gente que você vai lá e você é justo, mesmo a pessoa sendo injusta contigo. E tem gente que aproveita disso. Mas aí, meu querido, não é defeito seu, é defeito dele. Não é defeito seu, é defeito dela. Mantenha a sua fidelidade, mantenha a sua lealdade. Continue fazendo o que Deus mandou, tratando a sua família como prioridade. Tratando a sua esposa, tratando o seu marido, tratando os seus filhos como prioridade. E agora, voltando àquele conselho que eu dei para o homem lá, eu lembrei a frase de maneira correta. A frase é: nenhum sucesso no mundo vai compensar o fracasso do seu lar. Essa era a frase correta que eu li. Deus me fez lembrar. Nenhum sucesso no mundo vai compensar o fracasso do seu lar. Priorize a sua casa. Priorize a sua família. Continuemos aqui. Honrar é, primeiro, enobrecer. Segundo, não, quero mais participação. Segundo, terceiro, quarto, e também é tratar o outro com a dignidade que esperamos ser. Não seja estúpido se você não quer que as pessoas sejam estúpidas com você. Não seja desrespeitosa se você não quer que ele te desrespeite. Não seja uma pessoa grosseira se você não quer que os seus filhos sejam grosseiros com você. A vida, ela é formada de plantar e o quê? Se você plantar coisas boas, com certeza é inevitável, você vai colher coisas boas. É hora da gente despertar. Continuemos a leitura. A Bíblia nos ensina a honrar o cônjuge e também nossos, sendo este dentre os 10 mandamentos, o primeiro mandamento acompanhado de: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te... Quando tratamos bem nossos pais, com respeito e estimas, garantimos não apenas longevidade, mas também uma vida bem... Como completa o autor da carta aos Efésios, para que te vá bem e viva muito tempo sobre... Um belo exemplo de honra aos pais nos deu o profeta Eliseu, que, mesmo tendo sido escolhido para um importante ministério, não se esqueceu de honrar aqueles que, até ali, foram instrumentos de Deus para lhes conferir a vida, a subsistência e os ensinamentos. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa beijar-me o meu pai e a minha, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Então preste atenção, eu preciso honrar meu marido, eu preciso honrar, dar prioridade ao meu marido, dar prioridade à minha esposa, dar prioridade aos meus filhos, sem deixar de honrar os meus pais. Não é porque hoje você tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, se o seu pai é vivo, você tem a obrigação de dar honra a eles também. Tem a obrigação de honrá-los. Ah, pastor, mas eu já sei, a minha vida é minha. Beleza, não deixe que a sua mãe manipule sua vida, não deixe que o seu pai manipule sua vida, mas deixá-lo de honrar não é justificativa. Eu priorizo a minha esposa, eu priorizo o meu marido, eu priorizo os meus filhos, mas de alguma forma eu tenho que honrar os meus pais. É o que a palavra de Deus nos orienta, é o que a palavra de Deus nos ensina. E para terminar, vamos lá? Continuemos aí. A honra não está condicionada às atitudes, aquilo que eu falei no começo.
Pode não merecer ser honrado, mas é a coisa certa a ser. Pode não merecer ser colocado como prioridade, porque ele não me coloca como prioridade, pastor. Ele não me coloca como prioridade, mas é a coisa certa a ser feita. O seu filho pode fazer o que for, irmão, cometer erros que você fala assim, pastor, dá vontade de dar um pescoção nele. Mas na última hora você o defende com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Porque é a coisa certa a ser cuidar dos seus. Cuidar dos seus. Eles podem não merecer. Olha o que diz aí, a honra, ela não está condicionada às atitudes do outro, mas à posição que essas pessoas ocupam em nossa. É seu marido? É seu esposo? Você quer ver uma atitude que desonra o seu cônjuge? Bem simples, boba, mas que pode trazer grande prejuízo no relacionamento. Tá lá, você e seu maridão, foi lá na casa da sogra, né? Vamos pegar aqui o Renan e a Maiara. Seus pais moram longe, né? Moram em qual cidade? Itaquiraí, Rio Grande do Sul? Mato Grosso do Sul. Aí de repente eles vamos supor que elas moram aqui. Aí de repente o Renan pega a mulher dele e fala, vamos lá buscar a mãe, né? Aí eles vão lá, pá, de carro, ele está de carro novo, se achando todo bonzão, né? Só na bênção. Aí de repente ele chega lá, para o carro, aí ele vira para a Maiara, o que foi? Para trás, a mãe ou o pai vai sentar aqui. Como assim? Não, é que o pai e a mãe vêm aqui na frente comigo. Não, meu filho, você está desonrando a sua mulher, você está desonrando o seu marido. Primeiro, ela já não deve fazer nem querendo, mas se ela fizer por vontade própria, beleza, tudo bem. Mas se você parar para analisar, nunca desonre ela dessa forma. E tem gente que faz isso, irmão. É um exemplo bobinho, mas que pode ser uma brecha enorme para destruir seu casamento e você não sabe. É um gesto tão bobo, tão simples, mas é uma forma de você desonrar aquele que está do seu lado. É uma forma de você desonrar. Eu me lembro de uma cantora evangélica que foi chamada para ir na igreja, e ela chegou, e de repente a mulher do motorista, que também era irmão da igreja, virou e falou assim, não, a senhora vai na frente, eu sento atrás. Falei, não, você nunca pode deixar o seu lugar por causa de quem quer que seja. É seu marido, é seu esposo, é você que tem que estar do lado dele, não eu. E ela foi e entrou no banco de trás. Pastor, então por isso que aquele dia minha mulher ficou emburrada, com razão. Ela se sentiu desonrada. Ela se sentiu desonrada. Meu irmão, a desonra tem levado muitos relacionamentos ao fracasso. A falta de dar prioridade, a falta de distinguir e a falta de dar preferência tem levado muitas famílias à ruína por causa desse detalhe. Eu honro os que me honram. Mas para eu poder honrar, quem quer honrar sua casa, diga glória a Deus. Mas para você honrar sua casa, você vai ter que lembrar de um simples detalhe. Abra na tela, por favor, Provérbios capítulo 18, versículo 12. Vamos lá, eu vou terminar com esse exemplo. Provérbios 12, o que está escrito lá? Antes de ser quebrantado, primeiro o que acontece? Eleva o seu coração. O termo de quebrantamento aqui, irmão, é de queda, tá? Antes de uma pessoa sofrer a queda, antes de uma pessoa ser destruída, antes de uma pessoa perder tudo que ela tem, primeiro ela se ensoberbece, ela fica soberba, ela fica orgulhosa. Não ouço, não fale, eu sei o que eu estou fazendo, não mete a colher onde você não sabe. Então, antes de ser destruído, quebrantado, primeiro o coração se releva. E a Bíblia fala que diante da honra, vai o quê? A humildade. A Bíblia fala que humildade é 3 coisas. Reconhecer primeiro os seus erros. Se você é uma pessoa, irmão, que nunca erra no seu casamento, se você é aquela pessoa que nunca cometeu, não, o errado aqui não sou eu, não, eu nunca erro, você que fez a situação e me levou a tomar essa decisão, mas eu nunca erro, eu nunca falho, eu nunca escorrego, eu nunca tropeço. Meu irmão, você está trazendo uma maldição para a tua vida que você não sabe. Humildade, primeiro é reconhecer seu erro. Você erra sim, e não vai ser uma, não serão 2, não serão 3, mas serão sucessões de erros.
E se você for humilde para reconhecer, não somente você vai receber o perdão de Deus, como você vai ter a sua esposa e os seus filhos sempre do teu lado, mesmo quando você escorregar, mesmo quando você fracassar, mesmo quando você tomar uma decisão que pode pegar todo o tesouro da sua família e levar lá para o brejo, como diz o ditado. Eles vão ficar do seu lado. Se tiver que comer farinha com você, eles vão comer farinha com você. Eles vão se levantar com você. Mas se você é aquela pessoa que nunca erra, que nunca comete um erro, que sempre está certa, não, pastor, aqui em casa, lá em casa, eu já cheguei a essa conclusão. Às vezes eu grito, às vezes eu falo alto, às vezes, pastor, eu até falo bobagem. Mas não é por causa de mim não, pastor, é que eles me irritam. É que eles me tiram do sério. Não justifique o seu pecado. Não justifique o seu erro. Humildade é reconhecer que você e eu estamos suscetíveis a errar. E às vezes você errou, quando você fez aquela comparação, quando você falou aquela palavra pesada. Volte atrás. Reconhecer é voltar atrás. Então humildade é reconhecer primeiro seus erros, segundo, reconhecer seus defeitos. Fala para o seu irmão assim, se você não sabia, olha para alguém, escolhe alguém e fala, se você não sabia, vou te falar agora. Sabia que você é cheio de defeito? Sabia? E não estou falando dessa aparência torta não. Não estou falando da aparência torta não. Sabe, tem gente que tem alguns defeitos, que fala, promete, como diz ditado, de pé junto, que não vai fazer mais. E é só uma questão de tempo, vai lá e faz. Tem que ser tratado. Tem que se humilhar diante de Deus, falar, Deus, eu não posso ser reincidente nos mesmos erros não, eu não posso ficar dessa maneira não. O humilde reconhece esse defeito e vai entrar na presença de Deus e vai lutar o que for preciso para mudar. Não vai ficar se escondendo atrás daquela frase, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém? De novo, ninguém? Não existe homem perfeito na vida, não existe mulher perfeita, nós sabemos. Aí só falta o cônjuge falar assim, eu entendo, eu casei com um. Eu sei. Você acha que eu não sei? Antes de casar eu pensei, Senhor, vou ou não vou? Caso ou não caso? Já estou aqui, fazer o quê? Vamos embora. Não pode mais voltar atrás? Vou passar vergonha? Vamos que vamos. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Reconhecer erros, reconhecer defeitos e terceiro, reconhecer limitações. Irmão, eu acredito que o principal é não reconhecer suas limitações. É mais ou menos assim, suponhamos que tem aqui o Pedro, vem cá Pedro, faça favor aqui. Ele de vez em quando prega para nós aqui, prega ou não prega? Às vezes, já umas 2 ou 3 vezes que eu te dei a oportunidade para pregar. 2 vezes? 2 vezes eu dei a oportunidade para ele pregar. Aí ele vem aqui, vamos supor que ele prega bem. Ele é usado por Deus, toca seu coração, é usado por Deus para falar contigo. E aí de repente eu chego para ele e falo assim, Pedro, era o que eu precisava, irmão. Eu precisava de um homem para me ajudar aqui na obra de Deus. Você tem dicção para isso, você tem facilidade para conversar com as pessoas, você é uma pessoa cativante e eu quero que você vá assumir uma igreja para nós. Se ele é humilde, ele vai falar assim, olha pastor, eu posso até ser vamos dizer assim, uma ajuda quando for necessário, mas eu tenho certas limitações que não cabe a mim fazer essa obra, pastor. Pastor, eu gostaria muito de ter esse chamado, porque ajudar as pessoas, cuidar das pessoas e levá-las ao céu. Uma vez um pastor falou uma coisa que entrou no meu coração. Cuidado, pastores, vocês estão cuidando de ovelhas, de vidas de um rebanho que foi comprado pelo próprio sangue de Jesus. Então você não entende o preço que é. Então cuidado. Pastor, olha, eu gostaria muito, porque afinal de contas é maravilhoso estar aqui em cima, ser usado por Deus, mas eu reconheço, pastor, que eu não tenho chamado para isso. Eu posso sim pregar uma hora ou outra, eu posso falar de Jesus uma hora ou outra, mas pastor, eu conheço as minhas limitações. Chega uma hora, pastor, que o fardo do rebanho é muito pesado para mim.
Eu fico vendo que o senhor vai lá, a irmã fala, quero falar com o senhor, pois não. Quero falar com o senhor, pois não. Quero falar com o senhor, pois não. Não, pastor, eu falo assim, vai falar com Deus. Chega, já falei com você 3 vezes, vai falar com Deus. Eu conheço as minhas limitações, pastor, não dá. Eu não vou conseguir. Um dia uma mulher chegou assim e falou, o esposo do pastor, eu não sei como é que você aguenta ouvir aquela pessoa, porque se eu fosse você, eu não faria isso. Aí ele olhou assim, por isso que você não é pastor. Eu sou. Porque eu recebi a habilidade. Meu irmão, se você sabe que você tem certas limitações, não queira ser uma pessoa orgulhosa, altiva, e querer ocupar aquilo que você sabe que você vai estragar, que você vai prejudicar, que você vai destruir. Talvez você sendo humilde, vai reconhecer sua limitação, Deus pode mudar toda a tua estrutura e te honrar depois com isso. Por isso, irmão, que hoje nós temos aí muitas igrejas destruídas, porque pessoas que não estão cheias de limitações, por causa de uma vaidade boba, por status, porque eu sou o pastor da igreja, porque eu sou o reverendo da igreja, porque eu tenho o pastor que sempre fala a maldição do crachá, porque eu tenho crachá, eu sou isso, eu sou aquilo, tá? Você é um pastor que tem uma igreja grande, mas vazia de Deus. O que adianta? Humildade é reconhecer erros, defeitos e limitações. E a Bíblia fala que antes da honra, primeiro vem a humildade. Reconheça que você errou, reconheça que você falhou, reconheça que você tem errado, reconheça que você tem falhado, e talvez nessa humildade de reconhecer, Deus te dará dupla honra em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Diga, eu preciso honrar a Deus para ser honrado por Ele. Diga, eu preciso honrar a minha casa, honrar a minha família, para que eu também possa ser honrado por ela. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, pessoal. Feche os olhos.